Então, a mesa 7, a última mesa do nosso colóquio, antes da conferência de encerramento. Eu gostaria de chamar, então, a Leisa Sasso para apresentar o trabalho dela, pesquisa de público e os tempos do Museu Nacional da República, junto com a Maíra Rangel Marinho, que não veio, né? Apresentá-la também vai te apresentar. Bom, gente, então a Leisa Sasso é doutora em mestre em arte pela Universidade de Brasília, especialista em gestão escolar e em história da arte. É graduada em artes visuais e professora da Secretaria de Estado de Educação do DF, em atuação na Secretaria de Cultura e Economia Criativa, sendo responsável pelo Programa Educativo do Museu Nacional da República em Brasília. E a Maíra Rangel Marinho, coautora, é mestre em Sociologia, bacharel em Ciências Sociais com habilitação em Sociologia e pós-graduanda em Gestão de Museus e Inovação pela Expons. E pela Associação Brasileira de Gestão Cultural, com residência no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. É servidora pública efetiva, integrante da carreira de Gestão de Políticas Públicas do Distrito Federal, no Museu Nacional da República, em Brasília, responsável pelo programa de pesquisa e pelas articulações institucionais junto ao IBRAM, ao ICOM Brasil e ao programa Ibermuseus. Vou passar a palavra, então, para a Luísa. Boa tarde, todos. Bom, eu vou apresentar para vocês, na verdade, 2 trabalhos em diálogo, tá? Então, é uma pesquisa de público que foi realizada entre 2022 e 2023 aqui no museu. Então, foi uma iniciativa da direção do museu para saber mais sobre o nosso público espontâneo, principalmente. Simultaneamente a essa pesquisa, foi realizado também aqui uma parceria entre o IFB, a UNB, né, com professores da pedagogia, uma pesquisação, tá? De forma artográfica. Muito bem. Então, a partir de uma proposta do Gilberto Icli, de proposições, a gente está baseando o nosso trabalho. É um conglomerado de 75 universidades, liderado pela professora Miriam Celeste Martins, da Universidade Mackenzie de São Paulo. E essa nossa proposição, que executamos aqui no museu já diversas vezes, se chama Arte, Corpo e Cidade. Tá? Então, essa pesquisa de público quantitativa foi contratada uma empresa chamada Percebe, e essa pesquisa-ação está sendo realizada por mim, pelo professor Paulo Bareja e a professora de arte na pedagogia e pela professora Tereza Bernardetti, do IFB. Muito bem. Então, a Percebe obteve 1.261 respostas, cujo objetivo era conhecer o público espontâneo e avaliar a experiência da visitação. Já as turmas de pedagogia, elas têm em torno de 20 a 25 estudantes cada uma, e o objetivo da nossa pesquisa é conhecer a bagagem cultural das estudantes e avaliar a formação em arte. A priori, a gente já sabe, por pesquisas anteriores, que as emendas dos cursos de pedagogia, elas só destinam 6 meses ou um semestre para arte na pedagogia. Então, o título da nossa pesquisa é Mais Arte na Pedagogia. A temática identificada pelo visitante espontâneo aqui do Museu Nacional é que 62,7% identificam que o museu é de arte e arte contemporânea, né? Então, nesse sentido, a gente pode até reivindicar uma mudança de nome do Museu Nacional de Arte. Eu acho que é muito justo e muito melhor do que o da República, que ninguém sabe do que se trata.
Os visitantes, foi perguntado também se visitou o museu nos últimos 5 anos a esse público, né? E, surpreendentemente, pelo menos para mim, 65,4% dessas 1.261 respostas dão conta que não, que essa é a primeira vez que as pessoas estão vindo ao museu. Isso é chocante. Depois, vem logo em seguida a segunda vez que a pessoa está visitando. Então, isso é realmente preocupante. Paralelamente, nós perguntamos às estudantes e elas vão dizer que a experiência foi muito rica. Eu nunca tinha ido ao museu, uma pedagoga da UNB em formação. Nunca foram ao museu, essa era a primeira vez. A partir daí eu pensei o quanto essa experiência foi importante para ampliar o meu pensamento como futura pedagoga, de que proporcionar às crianças visitas a museus e outros espaços culturais é de extrema importância. Visitar a exposição, outro estudante fala que visitar a exposição de Pedro Ivo foi uma experiência incrível. A única vez que eu fui ao Museu Nacional antes foi em um passeio da escola, anos atrás. E ter a oportunidade de voltar lá foi maravilhoso. Eu senti a experiência, as obras. De que forma de transporte usou para chegar ao museu? Também nos surpreendeu saber que 58,6% da população que acede ao museu chega de carro. Sendo que nós estamos do lado da rodoviária, né, num dos pontos de parada do metrô. Isso é incrível. Muito bem. E aí, na nossa experiência com as estudantes, nós pedimos que elas identificassem os afetos, né? E afetou muito essa estudante, por exemplo, ao longo da visitação, sentiu diversos sentimentos, sensações a partir das propostas do museu de intercalar diversos efeitos sonoros. Em alguns locais, ela pôde ouvir sons como vozes, ruídos, toques, que davam a sensação de movimento e correria. Observei em algumas obras que retratavam ônibus, rostos cansados, pessoas confusas, angustiadas. E a observação das imagens, juntamente com as sensações provocadas pelos sons, proporcionaram essa experiência ampla. É preciso lembrar a vocês, a gente botou, vou pedir desculpas, mas a gente não conseguiu ligar o som. Uma das obras que está em exposição na galeria do mezanino é o Rio Oir, do Cildo Meirelles. E é justamente esse som que essa estudante descreve, que ela, de certa forma, ilustrou como uma rotina, como uma tristeza e como uma normalidade. As palavras usadas para descrever o museu é inspirador, bonito, convidativo, moderno, agregador, contemporâneo, nacional, impressionante, excitante, alegre. Mas também tem difícil, global, confuso, antigo, entediante, local, outro e conservador. Foi o que mais me surpreendeu, o conservador. Mas são índices significativamente menores. E é preciso lembrar também que essa pesquisa de público ela foi realizada no período entre janeiro de 2022 e, entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, justamente a época da eleição do presidente Lula. Então, a gente vê perfeitamente nos dados que houve realmente uma parte da população que se manifestou de forma muito negativa às exposições em curso, que eram o Brasil Futuro, né? Que provocava, que afetava as pessoas. Perguntado sobre se você ficou satisfeito com a sua visita ao mundo, 50,9% respondeu que estava muito satisfeito. E 38,6% das pessoas dão conta que estão satisfeitos. Poucas essas pessoas, é um índice bem menor,
que têm uma neutralidade ou muito insatisfeitos ou insatisfeitos. Aqui, infelizmente, também é um vídeo, né, da obra do Georg Toff, que está no Aqui Estou Lá em Cima, que quase todas as estudantes de pedagogia, e aqui, eu vou ver se eu consigo fazer pelo menos para vocês verem a carinha dela. A cara delas é de espanto, de satisfação, e elas, nos relatos pessoais, elas deram conta do tanto que essa obra as havia afetado. Olha que gracinha o biquinho que ela faz. É muito fofo. Ai, e agora? Travo. Agora vamos ver. Pronto. Foi. Não, embaixo. Aqui, né? Então vamos lá. Faixa etária e gênero. A gente percebe que a maior parte do público é feminino, né? E a maior parte dos visitantes são jovens. O que nos faz pensar que talvez seja interessante a gente ter um olhar mais focado nas pessoas com mais idade. Aqui o Paulo Barecha faz uma foto, logo as meninas entrando no museu. E aí a gente perguntou para os visitantes como é que eles se reconheciam, né? E 57% se reconhecem como brancos e 29,1% como pardos. Mas nos surpreende essa imagem do dia da visitação. Estava tendo o acampamento Terra Livre, bem aqui do lado, e a gente recebeu visita de indígenas que olhavam para o museu de uma forma extasiada e a gente se perguntou, as estudantes se perguntaram, eles pertencem a esse espaço? Não pertencem? Qual é esse pertencimento? Perguntados onde você mora, 55,7% vem de outros estados, 34,8% são de Brasília. Só que foi essa época da posse do presidente Lula e esses dados coincidem justamente entre o dia 1º e o dia 8 de janeiro. Então, a gente vai precisar refazer essa pesquisa, né? Sim, todos os anos. Agora, 32% são habitantes do plano piloto e das regiões mais nobres, Taguatinga, Guará, né, Jardim Botânico, e com menor incidência as demais cidades satélites de Brasília. A escolaridade do público visitante, 38% é pós-graduado, o que é incrível, né? E 22% possuem ensino superior. Então, é a elite pensante que frequenta esse museu, né? E aí as estudantes falam de um intelectualismo. Que chique, estou em uma exposição de arte em plena sexta-feira. Né? As estudantes, a grande maioria, são da periferia. Exerce alguma atividade remunerada, 36,2% não exercem. Aliás, exercem atividade remunerada e somente 6,9% são bolsistas. A renda média das pessoas fica entre 5 mil e 10 mil reais, ou seja, um público que percebe 3,5 salários mínimos ou mais. A nossa pesquisa pediu para que as estudantes identificassem na forma de fotografia, de rádio, de áudio, de vídeo, as imagens que as tocaram, sensibilizaram, provocaram, inspiraram, desagradaram ou promoveram qualquer reação sensível. E a parte externa do museu é a que mais sensibilizou as estudantes, negativamente. Então, elas identificaram pessoas em situação de vulnerabilidade social, elas identificaram uma depredação, um desleixo dentro do equipamento público, elas identificaram moradores de rua e até um certo abandono.
Os afetos, elas vão dizer que a área externa é uma mistura de hipocrisia, beleza, poder, reflexão, desigualdade. Que a exposição do Pedro Ivo Versosa provoca angústia, intensidade, emoção, derrota, ansiedade e desespero. Que a exposição Aqui Estou é uma exposição bastante focada na realidade, numa crítica, e ela é interventiva, né? Interativa, desculpem. E que a Onírica, que era a exposição que estava acontecendo, do Carlos Praud, eles disseram leveza, indiferença, desprezo. E que a exposição, aqui embaixo, do Edmar de Almeida, obrigada, identificava uma calmaria, uma divindade e uma religiosidade. Muito bem, a ocupação, a maior parte estudantes, 58,9%, isso coincide com a data das férias escolares também, né? Então, eu não acredito que esse dado seja considerável. A curiosidade que as obras, principalmente do Antônio Obá, do João Angelini e da Catalina Leão, provocam, a necessidade de uma mediação a gente identifica, né? E o tempo médio de duração da visita de 30 a 1 hora. A crítica, uma obra que me chamou a atenção foi A Bandeira do Brasil, com som do hino nacional com batida de funk. Achei uma boa representação do Brasil, o Brasil real, do povo, das comunidades. Outro ponto de destaque para mim é conseguir ver política e sociedade nas obras. Arte é política e muitas vezes isso é esquecido. Elas não receberam mediação, então a percepção delas é isenta de qualquer... E elas perguntam, o que é arte? Esse banco é arte? E essa é uma das conclusões que a gente chega, que a arte contemporânea, que muitas vezes a gente apresenta, ela não tem alcance. E ela urge de uma mediação, né? O que mais? E aqui está a equipe, eu agradeço a atenção de vocês. Aqui está a nossa equipe, a professora Tereza Bernadette, eu, o professor Paulo Barecha, a Sheila, que foi convidada, a professora Márcia, que chegou da Sorbonne, que está acompanhando essas nossas proposições, e as 23 alunas que, por último, fizeram parte dessa pesquisa. Mas são várias turmas que vêm desde do ano passado. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Leisa. Agora eu gostaria de chamar a Ana Beatriz Marques Pena, para a próxima fala. Bom, Ana Beatriz Marques Pena, mestranda em Educação em Artes Visuais pela Universidade de Brasília, licenciada em Artes Visuais e bacharel em Artes e Design, ambos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atua como artista e educadora em espaços não formais e no desenvolvimento de projetos curatoriais. Obrigada. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Queria dizer que é um prazer estar aqui pessoalmente para poder falar sobre parte da minha pesquisa, que eu estou trabalhando no mestrado também, na dissertação. Mas aqui, para essa apresentação, né, para esse artigo, eu intitulei, né, de Itinerâncias do Ato Expositivo, o museu distribuído como tática para a formação de públicos em 3 casos. A gente vai olhar para 3 casos de museu itinerante, e o que eu consegui organizar em 15 minutos, a gente vai tentar discutir também. Então, vou começar explicando um pouco do meu interesse pela itinerância.
E se vocês me derem licença, eu vou ler também para conseguir me organizar melhor. Então, vamos lá. O meu interesse maior nesse espaço dos museus são os públicos. E eu estudo a itinerância de museus compreendendo-a como uma forma de buscar o outro, que ainda não é público desse espaço, indo em direção a ele, em vez de esperar por ele. Nesse mover-se, os diferentes museus itinerantes encontram caminhos também distintos de se encolher, de se comunicar, de se inserir nos espaços por onde circula, de acolher o outro e também de ser acolhido por uma comunidade. É interessante que já de imediato há um movimento na itinerância recíproco e talvez antitético de ir e receber, pois ambos, museus e públicos, vão em direção ao outro e são recebidos por um outro simultaneamente. O museu, de fora, ele vai em direção a uma região ou a uma comunidade pela qual é acolhido, ao mesmo tempo em que o público, de fora do mundo das artes ou da ciência, como a gente vai ver em um dos casos, vai até o museu itinerante e é acolhido por ele. Ou seja, a itinerância de museus, ela parece já pressupor uma relação de cooperação com seus públicos, o que pode vir a contribuir imensamente para a construção de modelos expositivos mais democráticos e horizontais que ofereçam aos públicos um lugar de maior protagonismo. Dito isso, um outro ponto que justifica o interesse na itinerância do ato expositivo se baseia na teoria da museologia pós-crítica e como essa pode ser utilizada para olhar para os casos de itinerância. Segundo essa teoria, que tem como principais interlocutores os pesquisadores Andrew Dewdney, David de Bolsa e Victoria Walsh, os museus são constituídos em rede, tanto no sentido organizacional quanto no tecnológico. E assim, podemos entender de forma mais ampla, na atualidade, nossos sistemas de representação da sociedade como sistemas constituídos também em rede, impactados diretamente pela internet e como ela reconfigura o social. Por conta dessas experiências em rede, em que já não é mais possível separar o online do offline, as formas de nos relacionarmos com as visualidades também se alteraram. Há, portanto, uma crise nos sistemas representacionais, cujos modelos one-to-many, que é de um para muitos, eles vêm sendo reconfigurados para modelos many-to-many, de muitos para muitos. E isso tem se dado não somente no âmbito dos museus, mas também na comunicação. As grandes companhias de TV, por exemplo, vêm sendo substituídas por serviços de streaming, e assim várias rádios como Spotify, podcasts, todos serviços em que a interatividade e a agência do usuário são essenciais. Para pensar, então, essas novas relações, esses autores trazem o conceito de transmediação, que se referiria a essa capacidade de, a partir de seu próprio sistema de signos, interpretar um outro, criando novas estruturas de significados. Afinal, nas redes sociais, nós também não somos curadores dos nossos perfis. Essa forma de experienciar o mundo, ela não privilegia uma leitura correta dos objetos e fenômenos, mas oferece um lugar às infinitas leituras possíveis que alguém pode fazer. Dessa maneira, essa teoria coloca em xeque alguns modelos de exibição modernistas de museus tradicionais que estabelecem com seus públicos relações unidirecionais, onde apenas um enuncia enquanto o outro recebe, tendo os objetos um significado fixo e universal, dado pela história da arte ou por algum especialista que não o espectador imediato. Bom, no artigo, a gente vai explorar de uma forma mais densa essa discussão teórica, mas eu queria entrar um pouco nesses casos de itinerância, nesses 3 casos. Então, aqui, de acordo com essa autora, Xavier, ela vai dividir a itinerância em 3 classificações. A primeira é de museus itinerantes que se autocontêm, ou seja, são museus que eles se apropriam, né, de algum veículo e as exposições acontecem dentro deles mesmos, né, estão adaptados de alguma maneira.
os museus que realizam serviços itinerantes, ou seja, museus que vão até praças, escolas, e aí com o auxílio de algum transporte vão até esse lugar, mas a exposição não acontece dentro desse veículo. E as exposições itinerantes, que seria o caso das exposições do CCBB, as bienais, que elas têm uma versão itinerante que vai de museu para museu. E aí, bom, os casos que me interessam, eles estariam enquadrados nessa primeira classificação, desses museus que se autocontêm. E aí aqui, então, estão esses 3 casos que eu selecionei, os Museu Bus, que acontecem na Índia, desde os anos 60, o The Skin of Memory, que é um museu itinerante colombiano, e o Fiotim, que é um museu brasileiro de um artista mineiro. Então, entrando primeiro, né, nos Museu Bus, é um dos projetos mais antigos que se tem conhecimento de museus itinerantes, e ele acontece desde os anos 60 e até hoje ele está em atividade. É um projeto que foi financiado pelo governo indiano, em parceria com a Unesco, e é um museu de ciência. Então, a proposta deles é, de alguma forma, democratizar o acesso à ciência, ao discurso científico, nas comunidades que estão mais afastadas do centro, nas periferias. E aí eles levam, então, esse ônibus, que ele é todo adaptado, repleto de painéis com informações sobre ciência e tecnologia, e promovem ao redor desse espaço também oficinas e alguma atividade de mediação. Aí aqui é uma foto que eu encontrei na internet que eu acredito que seja uma dessas primeiras idas, né, dos Museu Bus para o interior do país. E aqui mais uma outra, um pouco mais recente. E aqui uma dos dias de hoje, para mostrar que assim, o museu ele também mudou muito pouco. Eles permanecem mais ou menos com a mesma estrutura. Aí aqui uma foto também do ônibus fechado, né? Só para entender como é que eles adaptaram. E aí, bom, a gente chega ao segundo caso, que é esse The Skin of Memory. Ele também é um museu itinerante que se apropria, né, do ônibus, mas internamente eles removem então todos os bancos e colocam essas prateleiras com iluminação. E esse museu ele é um projeto, uma parceria entre 2 artistas, e a ideia é que as pessoas da comunidade de Antioquia, que é um bairro de Medellín, uma região que sofre muito com a violência armada, de alguma forma reconstruir a ideia que eles têm sobre si mesmos. Então, nesse ônibus, as pessoas, a própria comunidade, levavam objetos que eles consideravam passíveis de serem musealizados, né? E aí dava um protagonismo para essas outras histórias que acontecem nesse bairro, para de alguma forma eles ressignificarem as próprias vivências. E aí aqui tem um detalhe de alguns desses objetos, e aí todos eles vinculados a alguma história de algum morador dessa região. E interessante é que esse museu, ele ficou em circulação, né, na região por algum tempo, e aí a própria comunidade entrava para poder ver essas histórias, e aí, pelo relato dos artistas, eram 300 pessoas por dia que acabavam entrando para poder visitar o museu. E ao final do projeto, aqui uma imagem, né, das pessoas visitando, mas no final do projeto, a comunidade se sentiu tão valorizada que eles pediram para que os artistas levassem o museu também para fora dessa região, levassem para o centro da cidade, para que as pessoas do centro também pudessem ter uma outra visão, uma outra ideia sobre esse bairro, né, essa região. E aqui agora, esse terceiro caso, que é o Fiotim, ele é um museu de artista, é o artista Jorge Fonseca. Ele criou esse filhote de Inhotim, e ele é um museu que faz uma espécie de releitura ou reinterpretação das obras de Inhotim.
E ele é todo espetacular, cheio de iluminação, e ele é um artista popular, o Jorge Fonseca. Então ele faz reinterpretações muito interessantes das obras, aqui dá para ver na de frente, o museu aberto. As imagens estão um pouco ruins, mas acho que dá para ter uma ideia. E aqui, essa parte de dentro, em que ele faz essas miniaturas das obras, que são comentários até, de certa forma, um pouco irônicos, assim, sobre a arte contemporânea. E em cada miniatura ele coloca essa inscrição de fui em Inhotim e lembrei de você. E aí essa ideia de que as obras todas, elas são souvenirs. E aí, bom, a gente se diverte também, pra gente, não sei se todos já visitaram Inhotim, mas ao olhar para essas obras, enquanto estava fazendo a pesquisa, eu fiquei curiosa para retornar em Inhotim e tentar descobrir quais eram essas leituras que ele fez, de algumas que eu não reconheci. E aí eu achei interessante assim, esse caso desse museu, porque de alguma maneira me fez ter vontade de me tornar público de novo, de visitar novamente o Inhotim para ter esse contato. E aí a proposta do artista é justamente levar para dentro de Minas Gerais. Ele chegou a circular o Brasil por um período, essa obra de 2015, ele circula por alguns anos, na verdade, o Brasil, e tentando levar a releitura da arte contemporânea para regiões em que as pessoas nunca tinham entrado no museu. E aí ele fala que, em uma das entrevistas, que essa proposta dele é, de alguma forma, trazer um pouco de diversão para poder conversar sobre arte, para não ter esse aspecto tão sisudo que, às vezes, esses ambientes edificados acabam carregando nessas estruturas. E para poder conversar sobre arte contemporânea com a comunidade de maneira geral. E então ele criou esse personagem para ele mesmo também. Enfim, o Fiotinho ele tem uma série de outras ações que acontecem, não é só a visita só ao museu, mas hoje ele tem uma espécie de educativa também, que faz a visita mediada. Ele cria, né, jardins com plantas de plástico para tentar remeter também a Inhotim. E tem a performance dele mesmo como artista. Ele é o Jorge K, é o nome artístico dele. E, enfim, ele vai promovendo de alguma forma um diálogo também. E aí, esse é o problema, na verdade, que eu estou tentando investigar através desses casos, é que a itinerância ela pode ser considerada uma tática para a formação de públicos ou se ela apenas cria outras performatividades possíveis para as exposições. E aí, bom, ao longo do texto a ideia é debater assim, esses três casos e entender se a itinerância pode ser essa tática, essa estratégia. E é isso. Obrigada. Bom, agora a gente segue com a última comunicação da nossa mesa e do evento, essa nossa conferência de encerramento. Eu gostaria de chamar a Ana Maria Bernal Cortez para apresentar. Bom, Ana Maria é graduada em Artes Plásticas e Visuais, especialista em Educação Artística Integral, mestre em Museologia e Gestão do Patrimônio pela Universidade Nacional da Colômbia e estudante de doutorado na Universidade de Brasília, no PPG-AVI. É interessada em processos de criação, coletivos e relacionais. Sua pesquisa inclui as esferas e os espaços da gestão cultural, os processos educativos em arte, a curadoria, os museus universitários e a educação museal. É professora do Departamento de Artes e Humanidades da Universidade de Tolima, na Colômbia. Obrigada. Boa tarde. Vou pedir um favor para vocês. Antes que nada, obrigada por
permitir-me apresentar esta colocação, que parte de minha pesquisa de doutorado. Mas as desculpas é porque vou falar em espanhol. As coisas que vou dizer são coisas que preciso dizer em minha língua, tá? Bom, o título desta comunicação é O Tempo e as Performatividades dos Públicos, o caso do 46 Salão Nacional de Artistas da Colômbia. Vou começar com esta frase de George Dickey, teórico muito importante relativo à teoria institucional da arte. Um artista es una persona que participa por entendimiento en la elaboración de una obra de arte. Una obra de arte es un artefacto de un tipo creado para ser presentado a un público del mundo del arte. Un público es un conjunto de personas cuyos miembros están hasta cierto punto preparados para comprender un objeto que les es presentado. Ya mencioné que hace parte de mi reflexión sobre las mediaciones, de rastrear las mediaciones que intervinieron en los procesos de formación de públicos, que también son mediaciones, en el contexto del programa Salón Nacional de Artistas entre el 2008 y el 2023. Sin embargo, esta comunicación va a estar situada justamente en la última versión, que fue la versión 46. Es importante como también tener en cuenta el Salón Nacional de Artistas es tal vez el programa más importante estatal de atención a los artistas visuales que tiene Colombia en este momento, y tal vez es el segundo más importante de la escena, además de la Feria de Arte Internacional de Arte de Bogotá. Es un evento que se institucionaliza en 1940. Me parece importante dar como ese contexto, y concretamente pues obviamente voy a hablar del 46. La versión 46, titulada Inaudito Magdalena, que se realizó entre los meses de octubre del 2021 y noviembre del 2022 a lo largo del extenso trayecto del río, contó con un argumento curatorial que valoró la experiencia de las comunidades y del río desde diferentes tópicos, incluyendo asuntos relativos a la crisis climática, la economía, la vida cotidiana, la historia política y cultural en relación con el río y las realidades ecocidas de las que el río es sujeto. El evento fue conformado por 10 exposiciones distribuidas en 7 municipios alrededor de 20 procesos de formación denominados laboratorios y un sinnúmero de microeventos y procesos paralelos. La exposición desbordada implicó la vinculación en simultaneidad de distintos actores para lograr concretar con tiempos sincrónicos la producción, musealización, apertura y mediación de las muestras, así como los eventos artísticos y procesos formativos. De esta experiencia emerge la siguiente pregunta: ¿cómo aconteció la agencia sobre los públicos, con los públicos y desde el público que predominó en este evento? Para este análisis propongo examinar las nociones de lo público y los públicos desde una reflexión atravesada por la filosofía política de Hannah Arendt, la sociología Richard Sennett y recientemente desde los estudios de los públicos y la comunicación Michael Walker. Bien. El Salón Nacional de Artistas de Colombia es una exposición temporal bi- o trianual que se realiza en este país de forma institucional desde 1940, con el propósito de circular la producción de los artistas contemporáneos, generando un circuito de exhibición, recepción que moviliza normalmente públicos en torno a las artes y otras expresiones relacionadas. Lo anterior en correspondencia con las prácticas artísticas vigentes para el arte latinoamericano e internacional. Desde la versión 41 realizada en el 2008 en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, se ha incluido la confrontación de las prácticas desarrolladas por artistas nacionales en tensión con artistas de proveniencia internacional, así como los artistas locales que reciben el salón, en este caso Cali, con los artistas de otras regiones. De esta manera se le ha dado prevalencia a la descentralización para su desarrollo, como también a la descentralización en la participación de distintas clases de públicos,
conduciendo a la organización a replantear su manera de localización de las últimas versiones, es decir, de desarrollo y ubicación que normalmente entre los años 40 y justamente el 2008 fue básicamente Bogotá, que es el centro de la capital y por tanto también el centro de la escena de arte contemporáneo en Colombia. Bien, la última versión, que como mencioné hace un momento, fue un tanto sui generis a aquellas que la antecedieron por varias circunstancias. Tuvo que constituirse como un evento distribuido especialmente a lo largo de kilómetros. Colombia es un país aparentemente pequeño en relación, por ejemplo, con Brasil, pero digamos que ustedes ven la primera bolita azul, es donde fue la primera exposición, y la última es donde, entre comillas, debería terminar la última exposición. Solo que por razones justamente burocráticas, ¿no?, el gobierno saliente determinó que el salón debía desarrollarse en 2 meses y medio antes de que terminara justamente el periodo de gobierno, porque la inversión tenía que justamente verse de alguna manera reflejada en los indicadores de visitas y de personas participantes. Entonces, en realidad esta experiencia que estaba pensada para realizarse a lo largo de un año terminó desarrollándose, entre comillas, porque no fue así, pero en la planeación de la organización inicial en 2 meses y medio. Bien, por otro lado, según la dirección artística, se determinó invertir la pirámide, es decir, que esta última versión daría prevalencia al ejercicio participativo y de relación con los públicos, que se concretó programáticamente a través de un ejercicio de la mediación, del desarrollo de laboratorios, de creación, curaduría, edición y residencia, y del componente de memoria social, sobre el cual intentaré hablar más tarde. Bien. Hannah Arendt, en un gran apartado de su libro La condición humana, nos presenta cómo, para el contexto occidental, a partir de la constitución de la organización de la sociedad griega, se fue generando la distinción entre la idea inicial del espacio público o la esfera pública y lo privado relacionado con la casa y el hogar. Los seres humanos desde entonces actuamos de forma aparentemente distinta de acuerdo al espacio y el contexto que ocupamos. En algunos casos para asumir o evidenciar nuestra singularidad y diferencia en el espacio común, o para actuar en una experiencia más vital, familiar, íntima, visceral y de conexión con la supervivencia que constituiría el entorno privado. El lugar del espacio común, cuya representación física y conceptual fue la polis griega, tendría entre otros aspectos relación con la noción de público en cuanto a raíz lingüística, pero también de cara a hacer referencia al lugar donde se tramita la condición de lo político. Por otro lado, Arendt también nos permite acercarnos a la noción de agencia, desde la reflexión tan relevante que hace de la acción que constituye, según su visión, una de las formas en que en conjunto con el discurso compone los medios a través de los cuales los seres humanos se presentan ante los demás en su condición de pluralidad y singularidad, de ser hombre entre los hombres, como lo indicaría. De la extensa y relevante reflexión de Arendt, nos permitimos considerar, por un lado, la noción de esfera pública, tanto por la atención hacia lo público, como en cuanto se constituye en el contexto donde se manifiesta el discurso, y la noción de acción, que la asumiremos desde el lugar de la agencia, para referirnos a la energía movilizadora vinculada no solo a la aparición del discurso, sino a la posibilidad de los hombres de nacer frente a los demás. Seguida la reflexión de Arendt, Richard Sennett en el Declive del hombre público pareciera darle continuidad a la preocupación sobre la creación y generación de los espacios del lugar de lo público, ya en la modernidad, desarrollando con atención hacia la configuración de los contextos, mediaciones y espacios urbanos que fueron constituyéndose como escenarios de la expresión pública, específicamente en Francia e Inglaterra entre los siglos XVI y XIX. En medio de este recorte temporal aparecen roles que son de relevancia para nuestra reflexión: la noción de espectador o público como el que observa, y la presencia del actor como el que acciona, el que tiene la agencia. Será Warner el que, además de referirse a estos dos componentes de la escena al público, emisor actor, propondrá una noción de público y contrapúblico que terminará confrontando las nociones habituales a las que nos hemos referido hasta aquí. Parte de su reflexión también está dedicada a la problematización del discurso público, que sería como una suerte de alocución construida por el Estado, la institucionalidad o sus representantes, con la intención de negarle a todos, pero también a algunos de forma particular y directa. Esta condición, que es común tanto para el ejercicio político, pero también para el discurso religioso, según Warner,
Para nuestra reflexión también aplica para el contexto del Salón Nacional. Aquí voy a pasar un poquito rapidinho porque tive un problema. ¡Ah! No. Pasó que sí. Eu vi a imagem, mas não sei como aconteceu. Tá. Retomo. El Salón nace para el Estado colombiano con un discurso público pronunciado por el entonces ministro de Educación, Jorge Eliezer Gaitán, que rezó así: la intervención del pueblo en este episodio cultural no debe circunscribirse a la situación pasiva como mero espectador, por el contrario, su función esencial debe ser la de juez de conciencia, que tiene que decidir en última instancia si hay o no un arte propio. El juicio popular apreciará seguramente cada una de las obras como el lanzamiento de algo personal, es decir, que para su instintiva sabiduría sabrá tantas personalidades como tipos de arte y que para su juicio definitivo desaparecerá el denominador común. Hace parte del catálogo del primer Salón Anual de Artistas Colombianos. Con ello, el Salón Nacional prefiguró y configuró una noción de público. Dentro de la misma reflexión de Warner, define al público como un grupo de personas que se autoorganizan, que actúan bajo voluntad propia, que son creados alrededor y en torno al discurso que los une y los constituye como tal. Por otro lado, propone la noción de contrapúblico, en el que además de identificarlos con un rasgo de subalternidad entre los discursos dominantes, define a este rol como un grupo compuesto por personas que tienen la capacidad agencial de expresar ante la esfera pública el conflicto o malestar y en relación a un discurso legitimado por un público ya establecido o por una institución o por una instancia de poder. El contrapúblico genera sus propias maneras de materialización de su contradiscurso, según Warner, confrontando las formas, mecanismos y maneras de operar del discurso sobre el cual toman posición. Warner recoge así nociones de Arendt como la esfera pública y la acción que serán necesarias para entender un poco lo que estoy poniendo sobre la mesa. Está planteado como un salón nacional, es decir, que además de contener la complejidad por la denominación de arte nacional o de arte propio, provoca a una nación o convoca a una nación alrededor de una serie de discursos en donde el Estado actúa como narrador y predispone, como ya lo hemos planteado, la existencia de un tipo de arte, pero también un tipo de público. Por otro lado, compromete dentro de su objetivo a un pueblo participante, un público que además de formarse para el Estado, solo retóricamente, irá asumiendo en la historia ciertas características de conocimiento, relaciones, reconocimiento artístico que puede dejar las condiciones de lo que es en sí el público del arte en Colombia. Así el Salón Nacional de Artistas ha prefigurado un público desde el origen, aunque este inicialmente haya sido convocado como pueblo, gradualmente se fue constituyendo como un público formado por intelectuales, artistas, estudiantes de arte, gentes de la cultura, coleccionistas, museólogos, museógrafos, es decir, un público nicho. Este público habituado a exposiciones grandes, normalmente centralizadas en espacios convencionales de arte y en ciudades donde acontecen de forma habitual los eventos de arte en Colombia, Medellín y Bogotá, fue el primero en pronunciarse frente ante posibles errores de concepción, diseño, inversión, funcionamiento, tratamiento de las personas vinculadas y otros inconvenientes que son comunes para todas las versiones del Salón Nacional, porque son justamente hechas a través de la contratación del Estado. Dentro de los argumentos hallaban con mucha sospecha que el Salón se hubiese realizado en ciudades donde no existe infraestructura cultural, donde las instituciones del arte son débiles o inexistentes y donde los públicos son de otro tipo o tal vez no existen. Aquí está la cita directa del discurso público de Jorge Eliezer Gaitán. Y estas son algunas cifras de asistencia a los salones nacionales. Como ustedes verán, la última asistencia es muy baja en relación a las anteriores. La versión 46 privilegió para su desarrollo en los municipios de la ribera del río Magdalena y se produjo desde un modelo de intercambio entre artistas, productores y saberes, en el que los artistas provenientes de una región participaban de dos posibilidades, o una en el marco de las muestras, o dos con la formación en una región distinta a la suya, a través justamente de estos laboratorios de edición, creación y residencia y curaduría. En estos últimos se percibe un énfasis en la producción de contenidos comunitarios, colectivos, de incidencia en contextos y comunidades,
impulsados por el encuentro de múltiples grupos humanos, amas de casa, mujeres, niños, jóvenes, líderes sociales, estudiantes de arte y de otras profesiones, quienes se acercaron a través de la práctica de un artista a la comprensión desde el hacer de un proceso creativo, de la exploración del territorio por donde se navega y se atraviesa el Magdalena. Estos públicos que pueden ser vistos de forma marginal por la esfera oficial del arte, pero a la vez son de especial atención para el Estado y por tanto son para el Salón Nacional una parte de su aplicación de la política pública. Son traducidos a números indicadores de participación con la que se valida la inversión de lo que se invirtió en su realización, y adicionalmente son vistos desde las prácticas neoliberales como el éxito de la práctica de una política aparentemente inclusiva y de función social del arte. Este es el valor que se invirtió en el Salón Nacional, y como ustedes se darán cuenta, el valor digamos que el presupuesto que se invirtió en procesos de mediación, laboratorios y memoria social es mucho menor al que en el que se invirtió pues, en sí en las muestras. El Salón nos planteó 3 escenarios: la agencia sobre los públicos, el Salón distribuido en tantos espacios y de forma simultánea, y con poca información para las personas del mundo del arte, conllevó a que muy pocas personas del nicho, es decir, del mundo del arte, pudieran asistir y participar del Salón de una forma más o menos completa. Es decir, al menos acceder a ver gran parte de las exposiciones y participar de los procesos de formación. La actuación a través de redes sociales, en especial del Instagram, que es una red social asociada sobre todo a jóvenes, dejó por fuera un gran segmento etario que es normalmente el público del salón. Y por esa razón se vio como un error de comunicación y un error de pedagogía previa del evento, y que dio como resultado la noción de un evento improvisado para la esfera y el centro del arte. Por otro lado, si comparamos los indicadores de participación en relación con la inversión efectuada, aparentemente el salón tuvo una efectividad baja, en términos en que la ecuación menor inversión, mayor participación, propia de la perspectiva neoliberal de la cultura, no se dio. Mayor inversión, menor participación. Que también nos da, de alguna manera, otra forma de comprender el fenómeno. Por ejemplo, que es la primera vez en que el salón tuvo una mayor inversión por persona que participó. La agencia con los públicos, mediaciones y laboratorios. El 46 Salón Nacional privilegió la atención no solo a las exposiciones, sino a través de la noción de pirámide invertida, de la cual su director artístico Jaime Cerón agenció la posibilidad de repensarnos como actores en torno al río, desde el ejercicio de la creación, la participación del encuentro y desarrollo de laboratorios, y también con las acciones de mediación construidas por el grupo de mediadores. Los públicos tuvieron la oportunidad de denunciarse, a veces sin saberlo, a través de la construcción de registros y soportes construidos, también realizados junto con ellos, a través de la memoria, de la estrategia de memoria social implementada. La agencia de los públicos, la conformación del contrapúblico. Voy a pasar rapidinho. Estas son las montajes de la memoria social en algunos de los lugares. Los pasquines o fanzines que hicieron los mediadores justamente para dar cuenta de las estrategias de memoria social. Y por último son estas acciones que fueron feitas justamente por los públicos en contraposición como contrapúblicos. La relación con el salón en este contexto descentralizado no fue netamente positiva. Fue puesta en cuestión por colectivos de artistas, universidades y espacios locales quienes se percibieron un tanto rezagados, no incluidos y poco informados sobre la manera como operó el Salón Nacional como estructura curatorial y de gestión. Estos colectivos comenzaron a agenciar otras maneras de proyectarse y agenciar desde la esfera pública. Realizaron exposiciones alternas en casas culturales locales, curadas por ellos mismos y con participación de los artistas de la región. La exposición Inaudito Menosprecio, que es esta, el Contrasalón en Barranquilla, algunas imágenes del Contrasalón, manifiesto Huacahaya, nos están robando el río, son algunas de estas expresiones. Su disgusto en cuanto a las acciones descentralizadas generadas desde la organización del Salón Nacional, como acciones como contrapúblicos, organizaron en cada ejercicio, en cada ciudad, un ejercicio de contrasalón y de protesta en relación con la versión oficial o con la versión 46 Salón Nacional. Bom, tenho como ao final umas sorte de colocações. Eu
esa palabra no existe en español, pero yo la quise poner porque me parece divina, colocación parcial. El 46 Nacional nos plantea una posibilidad de público nominal que ya no es el pueblo, como lo fue en su origen en los años 40, sino un público que se corresponde con la noción de ciudadano, que en el ejercicio de la política cultural colombiana no solo tiene el derecho a ser público, sino a ejercerse como ser creativo. Las participaciones del público que se hicieron visibles en el contexto de Salón Nacional terminaron siendo asumidas como ejercicios de evidencia de participación democrática con el rasgo de la enunciación cultural en cuanto a derecho. Se tendría que verificar si en realidad esas mediaciones fueron eficaces como posibilidad de indagación estética y polémica hacia el mundo. Por ejemplo, el espacio de memoria social que circuló a través de fanzines y espacios aledaños a las muestras se percibió frente al ejercicio curatorial como accesorio e incluyente, entre aspas, pero lejos de ser valorado en contundencia estética ante la práctica curatorial. ¿A qué se le tiene miedo? Con esto, pues cierro mi presentación. Pode permanecer na mesa. Eu gostaria de chamar também a Ana Beatriz e a Heloísa para compor a nossa mesa e a gente iniciar o debate. Bom, eu penso que foi muito feliz essa última mesa do nosso colóquio. Ela já está justamente do público, né? Nesses últimos 2 dias nós falamos muito de preservação, né, da conservação, da documentação, da pesquisa com os acervos, e a gente ainda não tinha tido propriamente dito esse espaço para discussão sobre os públicos, né? E ainda mais feliz ainda que a gente tenha tido 3 falas que abordaram diferentes pontos, né? Tanto a da Leísa falando do museu fixo, né? Desse museu fixado em um espaço, a Ana Beatriz falando dos museus itinerantes que vão até um público, e a Ana falando então dessa itinerância das exposições, né? Um salão que se realiza em vários lugares ao mesmo tempo, então a gente tendo a possibilidade de pensar esse público das mais diversas formas. Eu vou fazer um breve comentário, uma pergunta para todos vocês, né, uma pergunta que vai ser geral, e aí então eu abro para o debate para a nossa plateia. Bom, então, atualmente a gente tem falado muito do processo de musealização nesse movimento cíclico, né, que está em constante realização. Então, o patrimônio sendo constantemente musealizado, a partir não só dos procedimentos técnicos que a gente realiza dentro do museu, mas também pelo contato com o público, né? Então eu gostaria de ouvir um pouquinho pela experiência de vocês, né, já que o público está sempre sendo pensado nos museus como pela comunicação, né, pela extroversão do patrimônio que a gente preserva, né? Então eu queria saber como vocês veem esses tempos dos públicos que a gente viu aqui na fala de vocês, que é bastante diverso dos tempos internos do museu, como eles se inserem, então, dentro desses tempos da musealização, né? Eu digo no sentido, como esses tempos do público que se realizam numa esfera privada, né, ou numa esfera pública, perdão, e que aí é inerentemente democrática, né, que visa o dissenso, que visa a discussão, como, então, eles servem também a preservação do patrimônio. Bom, acho que a gente pode abrir também para algumas perguntas da plateia. Alguém já tem alguma pergunta? Ah, tá bom. A Juliana, em seguida a Dionísia, né? Lá atrás. Eu tenho uma pergunta direcionada para a Leísa. Eu fico curiosa, assim. Eu fiquei curiosa com o documento, no sentido de se vocês fizeram um comparativo com outras pesquisas de públicos anteriores, né? Vocês têm uma pesquisa de público realmente, enfim, expostas em 2010 e tinha muitos dados assim, dessa questão de como eu via, por que ele via. E eu fiquei pensando, será que vocês fizeram esse comparativo anterior, documentado e tal? Mais ou menos nesse sentido, só uma curiosidade.
Quero agradecer a mesa, realmente a gente acertou nessa composição. Fazer perguntas um tanto pontuais. Fazer talvez um comentário para a Elisa, você termina a sua comunicação mostrando o banco, gostaria que você desenvolvesse essa história que eu achei maravilhoso. É o projeto de realização da arte contemporânea em plenitude, né? Você olhar as coisas do mundo de forma poética. Eu acho que parte considerável dos criadores, dos artistas, dos poetas da arte contemporânea é justamente isso, né? Então, se perguntasse hidrantes, um banco, uma cadeira, se uma pessoa dormindo dentro do museu é obra de arte, é maravilhoso. É uma coisa fora, mas é maravilhoso. Eu queria que você comentasse, porque eu acho que isso é um espectrário mesmo. E num tempo muito resoluto, significa um programa muito bem sucedido. Para a Beatriz, eu só gostaria de, Beatriz, que você comentasse um pouquinho mais sobre o Jorge Fonseca e que relação, que momento na sua pesquisa de modo geral é essa, né? Porque ele tomou um lugar muito particular. Né? Eu conheço o Jorge de uma pesquisa que eu orientei e eu queria entender como que você se aproxima, né? A gente tem essa tensão muito forte no trabalho de vocês, que é o público interessado, né? Eu só entendo o público interessado, realmente. A expectativa de que será o público, né? De maneira inscrita e exclusivamente. Mas há uma tensão no seu trabalho que o público interessado, que se pretende constituir o público, e a audiência, né? Que se transforma no público. Queria entender como ele chega no seu trabalho, porque ele tem uma característica particular. Ele, inclusive, ficcionaliza as relações com o público, eu acho isso muito interessante. A outra Ana, né? Na Bernal. Ana, eu acho que vale a pena, mais vagar, né? A gente ouvir um pouco sobre o que é essa experiência da memória social, né? nesse projeto de construção de uma mobilização de esfera pública, para que a gente consiga entender até o que significa esse público marginal. Né? Significa esse público marginal, a princípio, que se contrapõe a um público institucional, né? Perspectivado, planejado, por esse salão, né? De arte contemporânea, mas que acaba mobilizando diferentes regiões e que, para nós brasileiros, a gente tem, claro, uma dificuldade de entender as particularidades, as características dessas diferentes regiões. Né? Então, só para a gente também não ficar com a ideia, especialmente no 46º, que região particularmente, quais são as características dessa região, quais são as características desses coletivos, desses lugares culturais. Eu acho que valeria te ouvir com mais tranquilidade, para além dos 15 minutos, né? Que sempre apoiam as comunicações. Mas obrigado por isso. Bom, então vamos fazer essa primeira rodada, começando com isso, seguindo a ordem da mesa. Desculpa. Bom, respondendo a Juliana, é impressionante de saber que o Museu Nacional da República ele foi entregue à população em 2006 e desde então essa pesquisa contratada junto à Percebe foi a primeira pesquisa de público que o museu efetuou. Então, ela nos presenteia com questionamentos que, de certa forma, nós respondíamos empiricamente, pela observação, e me espantou muito perceber que, de certa forma, as pesquisas de público brasileiras, elas confluem, de certa forma, a pesquisa reforça esse público, que é um público escolarizado, é um público com uma renda, vamos dizer assim, elevada, e que, infelizmente, a gente percebe que o público, aqui de Brasília principalmente, das cidades satélites, da periferia, eles têm pouco acesso.
como eu trabalho com a mediação, principalmente com as escolas públicas, são 700 escolas públicas em Brasília, o público que eu estou acostumada a receber é um público que me pergunta cadê a Mona Lisa, de verdade. Ou como a Sara falou, a gente vai ver dinossauro, as crianças. Então, assim, essa percepção do que eles vão ver, nem os professores têm. Muitas vezes, os professores estão chegando pela primeira vez. Então, essa cúpula gigantesca, ela extasia todo mundo. Então, isso daí nos dá indícios para a gente trabalhar, focando mais numa mediação que é necessária. Eu não gosto da palavra mediação, já falei para o Johnny, já comentei com vocês, porque eu me sinto muito mal de estar na frente da obra, né? De certa forma, de conduzir, mas a gente, infelizmente, as pessoas são tão, como é que eu vou dizer, carentes de uma formação em arte, de uma formação em arte contemporânea, a gente nem vai falar, porque nem os professores as têm. Então, é com muito pesar que a gente vê que as pessoas chegam no lugar desses, os textos curatoriais, e esse ponto eu nem cheguei a tocar, mas é um ponto bastante sensível, eles não ultrapassam o primeiro parágrafo. Vai até um certo ponto, quando uma palavra escrita de forma muito acadêmica ou menos acessível, ela deixa o público de fora. Então, de certa forma, o público vê uma obra, ele se pergunta o que é aquilo, ele recorre ao texto curatorial e ele também não entende o que aquele texto curatorial está dizendo. Então, a gente está falando para ninguém, ou a gente está falando para um público específico. E isso daí me preocupa muito, porque, de certa forma, o museu acaba fortalecendo essa visão que todos têm de que é um local inacessível, ou que é um local que eu posso entrar. Muita gente chega aqui e pergunta, eu posso entrar? Eu tenho direito a esse luxo? Nas mediações eu falo muito o que é luxo, o que é lixo, né? Então, eu pergunto aos estudantes, principalmente, se o que eles veem, eles consideram luxo, né? E a questão de Brasília ser patrimônio cultural da humanidade e deles considerarem isso um luxo, muito distante da realidade que eles vivem, também é um outro índice importante para a gente direcionar as nossas atividades aqui no museu. Com relação à pesquisa que o Dionísio perguntou, a questão do tempo, a Fernanda perguntou com relação ao tempo, a gente vê que o tempo, até na pesquisa, ele modifica completamente a pesquisa. Então, esse tempo, vamos dizer assim, que foi o tempo que nós estamos trabalhando com as estudantes de pedagogia há 2 anos, e o tempo que essa pesquisa foi realizada em 1 mês, e num mês atípico, onde nós não temos 1 mês de férias, mas era aquela coisa que você tem que executar uma verba, e então vamos lá antes que termine o ano. Então, foi o que nos foi possível fazer com o curto espaço de tempo que nós tínhamos para fazer essa análise. A análise também não está pronta, ela está em curso, a gente está trabalhando para isso, mas a gente percebe que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, tá? Cruzando esses dados. E principalmente uma coisa que a gente não tinha previsto, que era propor esse diálogo entre uma pesquisa ortográfica, uma pesquisação e uma pesquisa quantitativa de forma bastante dura, né? Esqueci de falar que ela foi feita por Survey Monkey, tá?
Então era entregue e os 1.621 respondentes levaram em torno de 13 minutos para responder. Então muita gente não teve tempo, né? Muita gente não tem tempo para mediação. Então isso é outra lástima que fica. Boa parte, vamos lá. Todos os estudantes, sejam eles de qualquer nível de escolaridade, que sejam das crianças da educação infantil, os estudantes de ensino médio ou os estudantes universitários, eles se perguntam o que é arte. Então, por exemplo, exposições como a da Raquel Nava, que esteve aqui, ela provocou muito a plateia, a ponto de pessoas saírem daqui querendo vomitar, pessoas chorando, crianças extremamente afetadas por aquilo que estavam vendo. Então, até a mediação, ela precisou levar em conta o que daquela pessoa, do cotidiano daquela pessoa, era significativo e dialogava com o que estava postando. Então, a mediação, ela vai, muitas vezes, criar uma co-curadoria, inevitavelmente, né? E a minha abordagem com relação, por exemplo, ao trabalho da professora Raquel foi de perguntar para as pessoas de que forma um animal morto as afetava, de que forma a morte as afetava e em que medida elas se viam animais. Então eu fui por aí. Com os estudantes de ensino médio, os estudantes universitários, a gente falou um pouco sobre um surrealismo, um dadaísmo, né? Enfim. Mas a gente vê que essa é uma questão recorrente e que precisa ser abordada com todos os públicos, né? A curadora Fabrícia Jordão, ela diz que abordar dessa forma não a contemplava, né? Então nós ficamos num certo impasse, mas a Raquel me deu carta branca e eu cheguei a chamar várias vezes a Raquel para participar das rodinhas. E ela foi super generosa para conversar com os estudantes. A exposição do Pedro Ivo, que vocês estão vendo aí, também ela afeta, mas ela é figurativa. Então, a figuração, ela é mais palatável, ela é mais associada com a arte. O que não é associado com a arte é a abstração, é qualquer objeto, qualquer performance, qualquer instalação que foge a toda a constituição da pessoa relacionada ao entendimento do que seja arte, né? Então você muitas vezes você tem que dizer que a arte tem no mínimo 180 definições. Qual é a que você está se referindo? Então isso também é outra questão. Se o banco é obra de arte, se as duas colunas dos elevadores é obra de arte, né? Então, tem horas que a gente ri, mas é excelente, né? É isso, eu acho. Bom, acho que eu vou começar respondendo a pergunta que você fez, do tempo, né, dos públicos. E eu penso, ouvindo também a Liz falando agora, que o tempo dos públicos no museu é justamente o tempo que o museu se dedica a ele, né? Pensando que o público se forma a partir de um endereçamento, então é o próprio museu que acaba determinando,
né? Quanto tempo, qual é o lugar desse público? Mas uma outra coisa que eu fiquei pensando também com a sua pergunta é que nessa obra do Jorge Fonseca, essa obra museu, né? Ele bota uma bandeirinha, uma plaquinha escrito 10 minutos de visitação. Eu fiquei pensando que isso também é um tempo, né? Um tempo determinado. E que em alguns casos, alguns públicos não passam nem isso, né? Em frente a uma obra. E a gente precisa de tempo também dentro do espaço das exposições para conseguir se relacionar com a obra. E às vezes a arte contemporânea, ela pede mais do que esse tempo urgente, né, que os públicos às vezes trazem, porque afinal de contas o tempo na exposição é um tempo de lazer. Então a pessoa já entra também buscando isso, né, buscando se divertir. E muitas vezes o Museu de Arte Contemporânea é um lugar de estudo, de pesquisa, de investigação de questões, de reflexão. E bom, quem quer se dedicar a isso também o tempo todo, né, pensando nisso. Mas sobre a pergunta que o Dionísio me fez, né, como chega o Jorge Fonseca na minha pesquisa, eu acho que ele justamente promove esse lugar, um certo deboche da arte contemporânea e que faz com que ela seja conversável. E eu gosto disso, já potência assim, nesse lugar. E bom, quando ele debocha, ele acaba criando uma espécie de empatia, né, com esse público que está distante desse espaço e que olha para a arte contemporânea também com... Não faz o menor sentido, né? E que tem vontade, talvez, de fazer esse deboche, né, essa ironia que ele faz, e que isso talvez seja importante para pensar, bom, tá bom, agora que a gente debochou, o que tem nisso, né? E aí, de certa forma, acho que ele coloca em xeque esse modernismo estético que traz a museologia pós-crítica como um problema, né, para promoção de, enfim, exposições onde o público tenha mais espaço. E aí eu acho que ele é esse personagem, assim, que de alguma maneira ilustrou isso dentro da minha pesquisa. Voy a responder tu pregunta y después... Bien, la memoria social es una manera que la institucionalidad, la organización del Salón Nacional, encontró para incluir normalmente el público que no se le escucha la voz después en los registros, en lo que queda del salón, dentro del salón. Ellos definen la memoria social como una forma, una metodología de investigación participativa, un poco como desde las perspectivas de investigación alternas, y que procuran de alguna manera como la participación efectiva de los públicos desde sus propias voces, y que dejen, si se quiere, como soportes de su actividad desde otro lugar que no sea el soporte del archivo, de la carpeta, del catálogo, sino que sea de pronto el soporte de un producto, no podemos llamar arte, pero un producto visual, creativo, que emerge de esa relación que se estableció previamente, sea con los mediadores o sea con los artistas en los laboratorios. Una de las grandes cosas es que la organización del salón no sabe qué hacer con esas producciones. Las tratamos como obras de arte, las dejamos al lado de las curadurías, las embalamos, hacemos registro como si fuese una obra y las devolvemos dentro de los seguros del ministerio que tiene para salvaguardar todas las obras que estuvieron en el salón, o qué hacemos con eso. O sea, no saben qué hacer. Entonces, esa es una cosa que me parece bien particular. Lo siguiente que tal vez yo no conseguí apuntalar en la presentación por olvido o lo que sea, es que una de las cosas que yo quise traer sobre la mesa es que paradójicamente el público nicho se tornó contra público, y lo que normalmente, entre aspas, es, lo que voy a decir es peligroso, pero es como
si el público que no hace parte del campo del arte, de eso que Dickey afirmaba, que yo traje esa pequeña cita, ¿no? Eso que no hace parte del mundo del arte, ¿sí? Espera ahí, me perdí. Y por otro lado, que ese otro público que no hace parte de la esfera del arte, que normalmente es visto desde la esfera del arte como dicho por uno de los artistas que fue curador de la anterior Salón Nacional, los niños pobres, ¿sí? Los niños pobres, etcétera. ¿Sí? Es muy incómodo para mí, ¿no? Pero es así. Se tornase el principal público del salón. Entonces, la paradoja es que un evento que es normalmente de la escena del arte fue vivido, experimentado, construido por personas que no son de la esfera del arte y que no les interesa en efecto que eso esté nombrado dentro de la esfera del arte, porque para ellos eso no importa. Lo que importa es que se experimentó en la vida. Entonces, esa es la paradoja que me parece interesante. Y entonces el público que se tornó contra público se sintió rezagado, mal, preocupado, y entonces hicieron otros tipos de manifestaciones para verse incluidos, ¿no? Entonces yo traje unas cuantas, pero hubo discusiones por foros relativamente importantes en Colombia. Un foro que se llama Esfera Pública, justamente hablando de la esfera pública. Todo el mundo protestó que cómo fue posible que el salón se haya ido para el Magdalena, a tantos municipios, a atender niños pobres, ¿no? Cuando la escena del arte está en otro lugar. Entonces, eso es un poco la tensión. Sí, por ahí va la cosa. Y cuando tú hablabas de la preocupación por el patrimonio, yo me atrevo a decir y a repetir algo que dijo alguna vez una jefe mía. Yo tengo una relación así también de institucional con ese ejercicio. Hace muchos años yo participé de un componente del programa Salones, que justamente se llamaba Laboratorios de Investigación-Creación, pero era un componente transversal que duraba todo el tiempo, no acontecía únicamente durante el salón. Y esta jefe decía que el Salón Nacional es un patrimonio de, obviamente, su jerga burocrática del pueblo colombiano y del arte colombiano. Y si no, hace mucho tiempo se hubiese dejado de hacer. Entonces, en efecto, pues yo puedo manifestar que desde la parte institucional hay una necesidad constante de permanecer haciéndolo. Nos preguntamos por qué la organización continúa haciéndose. No obstante, todas las críticas, todos los tropiezos, todas las inversiones, los comentarios, sigue siendo una acción que se repite bianualmente, trianualmente. Y por otro lado, creo que gradualmente esa pregunta por el público se ha hecho justamente más visible. Y un poco, tal vez no lo alcancé a enunciar, pero justamente esa noción de la mediación, la necesidad de la mediación, comienza a aparecer desde el 2008 hacia acá. Por eso es que también ese es el recorte de mi pesquisa. Como que hay una intención, porque eso no queda únicamente en la escena del arte, sino en realidad es un patrimonio de quien colombiano, no solamente de los artistas que hacen las obras, sino de las personas, de los ciudadanos. No sé si respondí. Bom, eu gostaria de agradecer às três comunicadoras pelas excelentes comunicações e pelo excelente debate e avisar que a gente volta daqui às 16 horas com a conferência de encerramento.